O filme de hoje é uma aula de como confundir o espectador. Eu vou chegar lá. Aliás, eu quero deixar aqui um aviso reforçado de spoilers, porque se você tem o privilégio de ainda não ter assistido a esse filme, não assista a esse vídeo, tenha essa experiência. É o tipo de filme que te faz olhar para o lugar errado o tempo inteiro, então se você souber de certas coisas, a experiência vai ser muito diminuída. O patrocinador deste vídeo pediu para não ser identificado e o alô da vez vai para, deixa eu abrir aspas aqui para não errar, os dois gordos e os dois calvos do especialzinho e também para os injustiçados garçons de Brasília. Eu não tenho certeza o que ele quis dizer com isso, honestamente. Eu também não, Thiago. Patrocinador misterioso, você nos deve explicações por inbox, porque agora eu fiquei curioso. Se você quiser patrocinar uma crítica no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa. E, de novo, esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? How much you gonna pay me? How much? I'll be doing your job. Vamos lá. Twelve Monkeys, ou Os 12 Macacos. Inspirado no curta-metragem La Jetée, ou A Pista, de 1962, do Chris Marker, o filme se passa num futuro onde um vírus exterminou a grande maioria da população humana da Terra, um prisioneiro é enviado ao passado para adquirir informações, vai parar no ano errado, temos o nosso filme. A direção é do Terry Gilliam, ele faz uns filmes muito legais, pelo menos fazia, né? Ele fez Brasil, o filme, de 85, As Aventuras do Barão Munchausen, de 88, e Medo e Delírio, de 98. Aqui ele pega um texto muito bom e complementa com todos os apetrechos visuais e truques do cinema para alterar as nossas percepções. É um trabalho excepcional de manipulação, não apenas das nossas percepções, mas também da nossa atenção. O diretor sabe exatamente onde quer que a gente foque e por que ele joga algumas informações na sua cara e você não registra porque está prestando atenção em outra coisa. Em termos técnicos, ele cria uma atmosfera inquietante com o design de produção, os efeitos práticos, muitos ângulos baixos, muita câmera subjetiva para retratar a desorientação do protagonista. É uma narrativa não linear à base de várias malandragens. Eu não via o filme há algum tempo, eu sabia dos principais acontecimentos e me peguei entrando, me peguei questionando certas coisas, ou pelo menos entendendo como esse filme te desorienta a primeira vez. A começar pelo título do filme, Os 12 Macacos. Então você, espectador, imediatamente acha que os 12 macacos têm algo a ver, que eles têm alguma importância. Tudo te leva a acreditar que o personagem do Brad Pitt tem alguma coisa a ver com esse grupo, e o personagem, inclusive, é filho do personagem do Christopher Plummer, que é o chefão da empresa que de fato é responsável pelo vírus. Então há conexões demais aqui para você pensar em qualquer outra coisa, e no final das contas ele é apenas um ativista que queria soltar os animais do zoológico. Até isso é usado para te confundir, porque no começo, quando você vê o futuro distópico, você entende que os animais são imunes ao vírus. Então lá no passado, quando você vê os animais soltos ou flashes, o filme tem uns flashes, assim, umas imagens que entram meio fora de contexto, você associa também com a imunidade deles ao vírus e não com um ato de libertação do zoológico. O diretor, inclusive, cria falsas memórias para te desorientar. Tem aquela sequência que é repetida várias vezes deles no aeroporto, e o Bruce Willis está com aquela peruca e o bigode, e a Madeleine Stowe tá com o cabelo loiro para tentar se camuflar, e tem um menininho que tá assistindo tudo, que é o Bruce Willis, e aí passa o cientista cabeludo, né, de rabo de cavalo, loiro, que é interpretado pelo David Morse, ou é Morse, não tenho certeza, acho que é Morse. Mas em um desses flashes de memória, quem tá no lugar desse cientista é o Brad Pitt. A loucura do personagem do Bruce Willis também é um elemento narrativo muito bem utilizado para fazer o espectador não entender o que está acontecendo. Será que ele é maluco? Será que ele está apenas confuso? Será que ele imaginou tudo? Há um momento do filme onde você aprende que a cada viagem ao tempo que ele faz, as coisas ficam mais malucas e confusas na cabeça dele. Então você começa a pensar, será que o que ele está dizendo faz algum sentido? Será que ele simplesmente não ficou confuso demais? E sim, você se pega imaginando se tudo aquilo não é uma grande imaginação e ele nunca esteve preso no futuro, é apenas a mente dele. Você
contempla e você questiona, você se pega numa teia de suposições. Outro exemplo é uma cena dos dois na floresta, há uma química esquisita entre os dois, porque é uma situação estranha, e será que é atração física, será que é um senso de eu conheço essa pessoa antes, o que está acontecendo ali? Mas há uma cena onde ele sente o cheiro dela, algo que ele não deve ter sentido jamais na vida, e aí pede desculpas e corta para uma cena onde você vê uma notícia na televisão falando de uma mulher que foi encontrada mutilada e você se pega... Cara, ele é muito maluco, ele viajou várias vezes, ele tá desorientado, não sei não. E o filme é isso, por isso ele é tão engajante, porque toda hora você tá... Não, peraí. Não, tá aqui o negócio e o negócio tá aqui, ó. Mais um exemplo são os falsos twists. Há um momento onde o filme leva a entender que talvez o próprio Bruce Willis tenha dado a ideia para o personagem do Brad Pitt de exterminar a humanidade através de um vírus. E como você suspeita do Brad Pitt durante quase o filme inteiro, você se pega achando que tá por... Então ele voltando acabou dando a ideia, e tem sim uma coisa de loop, de não poder mudar o passado, mas não é por aí. Imaginem o filme como um jogo de xadrez, o personagem do Brad Pitt é apenas um peão, é totalmente descartável. Assim como todo filme que lida com viagem no tempo, se você começar a pensar, você vai chegar num paradoxo, ou você vai chegar em questionamentos que não fazem sentido, aquela alegoria do ovo e da galinha, quem nasceu primeiro. O que o filme está dizendo aqui é que não há como mudar o passado. O passado aconteceu, mesmo que você tenha tecnologia para voltar ao passado, você pode no máximo chegar lá, analisar, anotar informações e aquilo aconteceu, não tem como mudar o que já aconteceu. E o Bruce Willis fala isso assim que chega lá, que está sendo entrevistado pelos médicos, e todo mundo, todos os médicos, inclusive os espectadores, acham que ele tá malucão e tá desorientado, mas ele já estava te falando, isso vai acontecer e eu voltando aqui não vou impedir isso. É por isso que o final pessimista é tão satisfatório, ele não consegue impedir, aliás é bem, na hora que o cara lá tira e fala, olha, não tem nem odor, e você imagina o vírus espalhando, e também tem essa coisa da plausibilidade, não a parte da viagem no tempo, mas a parte do vírus. Vocês lembram o que aconteceu em 2020, no mundo inteiro? Então, e os melhores filmes que têm o extermínio da raça humana, muito mais do que guerra ou uma explosão nuclear, tem a ver com vírus. A trilha é perfeitamente esquisita, aquele tema principal, nos créditos iniciais que vem chegando com o logotipo do macaco, aquilo já te coloca naquela esquisitice toda, é sensacional. Mas voltando ao lance do ovo e da galinha, beleza, então se não dá para mudar o passado, fica uma coisa cíclica, né, de inevitabilidade do filme, mas você precisa de um ovo ou de uma galinha zero, a primeira galinha ou o primeiro ovo, e seria o menininho, né, o que tá lá um dia no aeroporto e vê a versão, e vê o Bruce Willis morrendo e vê tudo aquilo acontecendo, mas se era a primeira vez, então ele não teria voltado. É estranho, assim como tantos outros, as contas nunca fecham nesse tipo de filme. O elenco é muito bom, o Bruce Willis está no auge aqui e tem muitos sentimentos, ele tem a confusão da viagem no tempo, ele tem o peso de saber que a humanidade vai acabar, o personagem passa por vários sentimentos, tem a questão dele nunca ter visto, né, pelo menos há muito tempo não ter visto o verde, não ter sentido o cheiro de uma mulher e todas essas coisas, você vê ele passando por tudo, tem a parte dele questionar a própria sanidade, será que eu não tô imaginando isso, pô, eu viajei tantas vezes, de repente eu tô completamente descompensado e preciso de remédio, sabe? Ele contempla tudo. A Madeleine Stowe também estava no auge, os anos 90, né, galera? Os anos 90, a melhor década para o cinema. Pelo menos a minha preferida, para não falar a melhor, para não ofender ninguém. Eu gosto muito dessa atriz aqui, ela transmite muita empatia, muita inteligência, mas também é muito legal ver a fundação dela quebrando. E logo ela, que é tão intelectual, se pirangente, ela entra na paranoia e começa a achar que os 12 macacos de fato vão acabar com tudo e a gente tá na mesma, né? Então, e será que ela vê a foto dele na época da Primeira Guerra, não lembro se era a primeira ou segunda, e meu Deus, ele é mesmo um viajante do tempo, então a piração dela casa bem com a piração do espectador. Temos também o Brad Pitt em uma das minhas interpretações preferidas da carreira dele. Algumas pessoas acharam que foi ofensivo a maneira como ele retratou a doença mental, mas eu acho que ele é um doente mental genericão, não lembro do filme especificando o que ele tem, mas eu acho que super funciona, ele tem uns maneirismos, faz lá aquele gesto com o dedo toda hora, e
um negocinho com o olho, e sempre que ele tá em cena eu tava mais coladão no filme do que em sua ausência. Eu gosto muito do reencontro dele com Bruce Willis, que ele olha, porque é claro que ele lembra, né, eles dois ficaram institucionalizados juntos, ele olha assim pra ele, você começa a imaginar tudo que ele tá pensando, tudo que ele tá registrando, e ele... Eu nunca vi esse homem na minha vida, podem levá-lo para onde vocês querem e torturá-lo e fazer o que vocês fazem nesse tipo de situação, é muito engraçado. Never seen him before in my life. Feel free to torture this man or whatever it is you do. Outra lá na frente, quando o próprio pai fala que ele é completamente louco, ele só reage, ele fica assim. Não, só não. You're completely insane. E tem também o Christopher Plummer como mais um dispositivo pra te enganar, que você pensa, se o Christopher Plummer tá no filme, porque ele é importante. E lá no fundo tá o David Morse, que é o real responsável por tudo. Eu cheguei a pensar que talvez seria interessante pro público entender melhor as motivações dele, mas ao mesmo tempo, se o filme ficasse muito com esse personagem, ele entregaria de maneira muito óbvia que ele é o real perigo. Então ele tá lá, você vê uma vez que ele vai lá falar com a doutora, depois ele lá no cantinho, e ele tá meio quietinho assim, você... Não, eu sei que esse cara é meio... né, mas vamos focar no Brad Pitt, que ele é mais perigoso. Os 12 Macacos é uma bagunça com um propósito. É inquietantemente plausível, pelo menos a parte do vírus, te coloca pra pensar o tempo inteiro, te engana muito bem. Depois da parte da clínica psiquiátrica, tem aí uns 25 minutos de barriga, onde estagna um pouco, mas não é um grande problema. Imperdível para quem gosta do gênero, nota 9,1. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.